Hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 28. O título é Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então, Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E o ouro puro para os garfos e para as bacias e para as escudelas e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor,
a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do Senhor para a casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandatos. Fim do capítulo 28. Este capítulo, ele traz algo claríssimo, aonde detalha aqui através do versículo 8, que a condição para que Salomão tivesse um bom reinado, ou um bom reino, seria estabelecer as bases nos mandamentos do Senhor, na ordem de Deus. Então, o que Davi fala com Salomão? Eu quero ler aqui o versículo 7. Versículo 6. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Estas são as palavras que Davi pronunciou a partir do momento que ele as ouviu do próprio Deus, aonde o Senhor declara isso para ele, que Salomão, estabelecendo o seu reino nos mandamentos do Senhor, ele ia ser feliz. E Salomão, no início do seu reinado, ele fez isso. Ele seguiu a ordem de Deus estreitamente, os mandamentos do Senhor, ele seguiu. Mas chegou num ponto que a vaidade o consumiu. A partir do momento que ele teve casamentos, com mulheres pagãs, e elas introduziram ali no meio de Israel o culto e a adoração aos deuses pagãos, ele se tornou uma pessoa muito vaidosa. E ali ele se afasta do Senhor. Mas o início do reinado de Salomão foi exatamente como havia sido declarado, ordenado pelo próprio Deus. Por quê? Porque Salomão teria um reinado de paz. No entanto, que os escudos da guarda real eram feitos de ouro. Não tinha guerra. Não tinha, eles não iam para a guerra. E Salomão teve um período em que, aliás, o reinado de Salomão foi um período que foi de paz. E ali ele edifica o templo e ele reina, o princípio do seu reinado foi baseado naquilo que Davi havia orientado a ele. E eu quero também trazer à memória o que está aqui no versículo 8 e 9, que diz assim: agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Irmãos, isso nos lembra quando Deus coloca diante de Israel a bênção e a maldição. Se vocês me buscarem, vocês serão abençoados, mas se me rejeitarem, vocês serão amaldiçoados. Parece que a história se repete aqui. E o que nós vemos é o quê? A questão do livre-arbítrio, a questão da escolha. Eu escolho ser abençoado, eu escolho ter como base o agir e o poder de Deus, ou eu escolho me afastar dele? Ou eu escolho viver uma vida através das minhas forças e é como se fosse uma afronta contra o próprio Deus. Eu quero ver se com ele, eu quero ver se sem ele eu não posso ser abençoado. É como se
a pessoa falasse dessa forma, mas nós sabemos que distante do Senhor só há sofrimento, só há angústia. Então aqui repete, é como se repetisse aquela questão do livre-arbítrio, da escolha, aonde deve-se decidir viver na presença ou viver longe da presença. E algo também que nós podemos ter a revelação aqui no versículo 9 é o seguinte: se o buscares, isto é uma ação. O nosso Deus, ele não se movimentará se não houver uma ação inicial por nossa parte. Nós precisamos ter uma atitude, nós temos que ter uma ação para termos uma reação do Senhor, uma reação de Deus. E as nossas atitudes, elas devem buscar como base os mandamentos do Senhor para que a reação do Senhor seja a bênção sobre as nossas vidas. Então para refletir, pare para pensar. A sua ação hoje tem criado uma reação de bênção através do nosso Deus? Você tem criado uma ação que vai refletir em bênçãos sobre a sua vida? Para pensar, reflita. Em nome de Jesus, se você refletir e perceber que a sua atitude ou as suas atitudes hoje não têm refletido bênçãos, não tem dado como reação de Deus as bênçãos sobre a sua vida, é hora de mudar. Mude agora. Faça aquilo que os mandamentos ordenam. Faça aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, para que você seja abençoado todos os dias. E não faça como Salomão, que começou tudo certinho, aí quando as coisas se tornaram, grandiosas demais, o nome de Salomão foi dito em todos os reinos desta terra, em que a sabedoria dele foi tão grandiosa que trouxeram até fortunas e riquezas e pessoas curiosas para conhecer Salomão, a ponto dele se sentir tão vaidoso e de se afastar do Senhor. Que tenhamos a humildade de reconhecer que somos dependentes do Senhor todos os dias, para não nos esquecermos do nosso Criador e muito menos abrir mão daquilo que Ele nos já liberou para todos nós, que é a bênção. Que a vaidade, o orgulho nunca seja maior do que a dependência que nós devemos ter todos os dias do Deus Altíssimo e Deus Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.